Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana, em nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também nos ouvindo pelo Spotify da Rede Brasil. Neste comecinho de programa, aproveite para compartilhar nossa programação. Mande os nossos links para os seus amigos e familiares. Permita que mais pessoas sejam abençoadas através da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a terceira lição deste novo trimestre com o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. Do evangelista irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E também com a presença do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, traremos uma definição de ciúme. Destacaremos ciúme como zelo e como uma obra da carne. Traremos exemplos bíblicos de relacionamentos atingidos por este comportamento e, por fim, concluiremos pontuando 3 virtudes que nos ajudam a vencer este mal, evitando assim seus danos e conservando relacionamentos saudáveis. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o textuário, por favor? Pois não, pastor. Diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Evangelista Lucena, verdade prática desta semana. Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Primeiro objetivo, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 37, versículos do 1 ao 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Acompanhe conosco. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição com o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 2, que tinha como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, e naquela oportunidade nós estivemos analisando o capítulo 25 do livro do Gênesis, a história de Isaac e Rebeca e seus filhos Jacó e Esaú. E aí vimos ali um cenário onde foi desenhado e estudado a predileção dos pais.
em relação aos filhos e os prejuízos causados por essa predileção. E, consequentemente, nós trouxemos aqui, à luz das Escrituras, as sugestões e as orientações da Bíblia de como evitar este mal. Esta semana não é diferente, né? Haja visto, estamos trabalhando problemas de conflitos na família. Vale destacar que o objetivo desta lição não é incendiar as famílias, com que as pessoas, para que os membros das famílias possam perceber que isso de fato está acontecendo em seu lar e dizer assim, olha, está vendo como do mesmo jeito que a gente estudou lá na escola dominical, está acontecendo. Não, a proposição é trazer o assunto à discussão e mostrar caminhos para a reconstrução e muito mais, mostrar caminhos para a reconstrução, que às vezes os problemas não são solucionados porque não são identificados como problemas. Quando identificamos o problema como problema, então há uma necessidade de resolvê-lo. Então, nós estamos, durante esse trimestre, a partir das Escrituras, buscando as soluções que as Escrituras apresentam para esses diversos conflitos que estaremos estudando, ou que já estamos estudando e estaremos estudando outros que estaremos estudando durante esse trimestre. Então, o tema da lição desta semana, ciúme, o mal que prejudica a família. Evangelista Alessandro, Pois não, pastor. esta semana nós estamos, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, vamos voltar aí com um personagem que fez parte da lição anterior, que foi Jacó, Isso. que foi o predileto da sua mãe Rebeca, enquanto Esaú era o predileto de seu pai Isaque. Vemos agora Jacó constituiu família, teve filhos, e parece que Jacó não aprendeu a lição. É bem verdade que a figura de José, nós estaremos comentando um pouco sobre José, a gente percebe o testemunho de José, a gente percebe a vida piedosa que José tinha, só que isso em nenhum momento justifica ou justificaria a repetição do problema que houve na vida da família de Jacó, com sua mãe e seu pai, que está sendo reproduzido porque se os erros são cometidos, a gente aprende com os erros Isso. da vida para não cometê-los, mas a gente percebe que Jacó acaba não fazendo o dever de casa. Exatamente, pastor. E de alguma forma, a gente vai perceber, como o senhor falou no início, que os erros vão sendo repetidos de família para família. Parece que ele aprendeu bem o ensinamento da mãe, de forma equivocada, mas aprendeu, não é? Quando a gente olha, pastor, para a vida de José como filho de Jacó, a gente pode dizer que, humanamente falando, digamos assim, Jacó tinha motivos para ter um certo sentimento por José. Era o filho da sua velhice, era o filho da sua amada, ele já tinha 10 filhos com Leia, ou Lia, aparece dependendo da versão, mas com Raquel, a sua amada, né? Ele ainda não tinha tido filhos ainda, ele vai ter depois 2, que é José e posteriormente Benjamim. Então ele tinha esse amor por conta de um aguardo de anos, digamos assim, por uma intervenção divina. Sua esposa não podia ter filhos, mas também nós devemos entender, como o senhor disse, pastor, que isso não é um motivo suficiente para esse amor excessivo. O texto diz que os seus irmãos, os irmãos de José, parece que eram filhos mais desobedientes mesmo, porque a Bíblia diz que José trazia a má fama de seus irmãos. Então é possível que, por questões naturais, Jacó tenha tido esse apreço por José, porque ele era um filho mais obediente, digamos assim. Mas a gente aprendeu na lição passada de que os filhos são como dedos das mãos, fosse o mesmo que usou essa ilustração, e são de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, mas todos são filhos. Devem ser amados da mesma forma, seja eles obedientes ou não. Mas o certo é que isso provocou esse prediletismo, e a gente pode usar até essa expressão novamente da lição passada aqui, não é? E esse prediletismo trouxe problemas seríssimos que vamos estudar nessa lição, e o que vai se acentuar é a questão do ciúme dos irmãos de José em relação a ele, por conta daquela capa de várias cores, né? A cultura diz que a capa era dada ao líder, ao filho líder. E quem seria naturalmente esse filho líder seria Rúben, que é o primeiro filho de Lia, ou de Leia, né? E aí, pastor, o problema na família é instaurado, né? A palavra-chave dessa lição é ciúme, né? E queremos trazer algumas telas aqui. Isso. E aí o senhor... Pois não, pastor. Traz aqui a definição. Sim. A tela da definição da palavra ciúme. Vamos comentar antes de trazermos até o comentário
da lição, eu acho importante a gente ter uma visão panorâmica sobre o que é que está sendo tratado nessa lição para podermos compreender melhor os subtópicos, né, que estão sendo explorados. Então, eu queria que o senhor lesse aí a definição de ciúme e pudesse comentar. Pois não, o dicionário de Oás, ele diz que ciúme é um estado emocional complexo, já a expressão complexo já provoca aqui um pensamento, né? Que envolve um sentimento penoso, observe que é penoso, não é um sentimento saudável, né? Provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Eu destacaria aqui, pastor, 3 palavras aqui: complexo, penoso e exclusivo. Observe que o Oás, ele foi muito feliz ao destacar essas palavras, porque o ciúme por si somente, a gente vai ver que existe um aspecto até positivo de zelo, mas neste caso aqui, ele destacou o aspecto mais negativo da palavra, um estado emocional complexo. Além disso, o que seria a complexidade? Todos os problemas que nós vamos ver que aconteceu nessa família. Além do complexo, ele diz que é penoso. O que é que traz... O que essa palavra nos lembra? Lembra de pena. O que seria pena? Punição. Traz coisas ruins à família, ao relacionamento. Então, só pela definição, o pastor já nos abre aí uma boa discussão para o assunto. Eu queria solicitar a próxima tela. Vamos trazer uma visão geral, né, da palavra ciúme, porque, irmão Lucena, quando se fala de ciúmes, geralmente vem à mente logo aquele ciúme doentio. Aí diz, não, então todo ciúme é pecado. Não. Vamos ver como é que a Bíblia trata essa questão do ciúme. Nós temos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O senhor poderia comentar alguma coisa? Pois não, pastor. De acordo com essas telas, não é, foram fundamentadas, inclusive, no texto, me permita fazer menção, do esboço elaborado pela superintendência, que o professor, além de poder fazer o print para compartilhar, pode estar também se reportando, porque no esboço tem informações ainda mais abrangentes. Mas aqui foi colocado a abordagem à luz do Antigo e Novo Testamento. A palavra muito utilizada no Antigo é essa expressão quinar, que tem como ideia básica o profundo ardor emocional. E é utilizado nas Escrituras em relação ao ciúme propriamente dito, não é, no seu sentido negativo, que foi o que foi destacado pelo evangelista Alessandro, e estão aí 2 referências, não é, no livro de Cantares, inclusive tem um contexto no que diz respeito ao relacionamento entre o marido e mulher, vamos assim dizer, que é uma figura, uma ilustração de Cristo e a igreja. E o zelo, que também está em Números 25, versículo 11, Isaías 42 e 13, como está aparecendo aí na tela, que é onde é que está aqui o equilíbrio em relação ao entendimento dessa palavra. Porque, como o senhor bem destacou, existem termos na Bíblia e na linguagem portuguesa que, naturalmente, ela é atribuída a alguns significados que parece que cola mais do que outros, não é? E esse termo ciúme é um deles. Quando a gente pensa em ciúme, a fulano está com ciúme de Beltrano, já entende no sentido negativo, que é o ciúme exacerbado, acima do normal. E a gente precisa entender que a Bíblia faz esse ponto de equilíbrio. Tanto é fato de que vai ser dito, principalmente no Novo Testamento, o Antigo também aponta isso, mas no Novo Testamento pela palavra zelos, não é? Que tem o seu sentido positivo. Está aí o texto de 2 Coríntios 7:11, 9:2 e 11:2. E o próprio texto bíblico vai dizer que Deus tem ciúme de nós. E ciúme aqui não é no sentido doentio, no sentido negativo. Então é preciso se fazer essa abordagem até para entender. A palavra que aparece como sinônimo também, que é empregado quando se deseja transmitir o sentido de inveja. Então existe o sentido negativo e o sentido positivo. Em que sentido positivo é? Por exemplo, ter ciúme, em certa medida, trata de cuidado, de zelo. É alguém que está dando uma atenção especial a algo, a alguém, considerando sua importância, seu valor e o cuidado necessário em relação àquela pessoa ou objeto. Mas o sentido que está sendo utilizado na lição é destacado o sentido negativo, que é o que vai trazer, como já foi dito aqui, vai ser falado de forma mais específica, os malefícios que trouxe também para essa família. Então, essa distinção e a compreensão dessas 2 palavras é muito importante. Então, a palavra ciúme, irmão Jonas, ela pode, a partir do contexto onde está sendo empregado, pode ter um sentido positivo e um sentido negativo. Eu queria chamar a próxima tela, ainda trabalhando em cima da definição. Nós temos o ciúme divino e o ciúme humano. Quando falamos de ciúme divino, aí remetemos àquela linguagem que a teologia usa, né, que é antropopatia, né, que é a linguagem humana, a sentimentos humanos atribuídos a Deus. Então, a Bíblia também fala de Deus como tendo ciúmes. E aí, voltando ao que o irmão Lucena trabalhou, necessariamente a palavra ciúme ela não é depreciativa,
ela tem o seu nível de equilíbrio quando se fala de zelo, mas quando ela excede esse nível de zelo, aí você tem um sentimento mais patológico, que é justamente o que a gente vai estar trabalhando nessa lição. Aí eu queria que o senhor fizesse uma abordagem rápida em cima do ciúme divino comparado com o ciúme humano. Qual a diferença entre eles? Com certeza, pastor. O senhor falou de um termo bem interessante, que é concernente à palavra ciúme, que já foi comentado aqui. Você tem um sentimento humano que está sendo atribuído a Deus para a gente entender como é que Deus reage em relação justamente ao pecado. Então, quando se existe a palavra ciúme atribuída a Deus, está no sentido de zelo, né? Isso pode ficar muito claro, inclusive a corrigida, é Ezequiel capítulo 8, versículo 3 e 5. A imagem que despertava o ciúme, ou melhor, que despertava o zelo de Deus. Agora, por que esse zelo de Deus? Primeiro, nós somos propriedade particular dele, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade particular de Deus. Depois, Deus não nos vai nos dividir com os ídolos, nem tampouco com o mundo. Então, isso já mostra que Deus quer a adoração exclusiva para Ele. Então, esse zelo em relação a gente. Já a palavra ciúme, aplicado no contexto humano, aí volta aquilo que já foi mencionado aqui, tanto nesse aspecto positivo, que entra no sentido de zelo também, de cuidado. Agora, quando isso excede, passa a ser doentio, aí no aspecto negativo. É onde há aquele sentimento de posse ao ponto de considerar o outro, ou a situação, ou a coisa como se fosse um verdadeiro objeto, quer dizer, é meu e eu não divido aquilo com ninguém. Aí vem aí uma série de consequências. Então, existe essa diferença entre o ciúme divino, no sentido de zelo, e o humano também pode ser zelo, mas pode ser prejudicial também, se for no sentido negativo. Então, evangelista Alessandro, voltando aqui ao conceito, então, o ciúme de Deus é o ciúme daquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração e fidelidade do seu povo. Deus quer a exclusividade do seu povo, que é chamado povo seu. Então, isso diz respeito mais ao sentido, embora que se use o termo ciúme, mas é um ciúme mais voltado para um sentido de zelo, diferentemente do ciúme humano, que pode ser positivo ou negativo, né? O ciúme de Deus sempre é positivo, porque remete sempre à exclusividade. Deus quer adoração exclusiva, é o Deus que chamou o seu povo, fez dele o seu povo exclusivo e requer a adoração exclusiva. Do ponto de vista aplicado à experiência humana, o ciúme ele pode ser negativo ou pode ser positivo. O tema da lição de hoje retrata esse outro aspecto, que é o aspecto negativo do ciúme. Perfeito, pastor. E poderíamos dizer que esse aspecto negativo do ciúme, ele só traz danos. Quantas e quantas famílias, por exemplo, já não foram destruídas? Quantos assassinatos, quantos suicídios, quantas pessoas, pastor, que estão dependendo de medicações por conta de um ciúme do ponto de vista negativo, exagerado. A Bíblia nos mostra de forma clara, pastor, tem um texto muito forte que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas, mostrando, pastor, esse aspecto negativo do ciúme, no capítulo 5, e o versículo, quando ele vai falar sobre as obras da carne, não é? Capítulo 5, vamos ver aqui, e o versículo de número 21, ele diz assim, ele vai falar a partir do versículo 19 sobre as obras da carne, ele vai citar algumas, pastor, como por exemplo, adultério, fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ele diz ciúmes. E logo abaixo ele diz assim, pastor, o que é mais forte é o seguinte, o versículo de número 21, ele diz assim, os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Então, a pessoa, pastor, que está envolvida com esse aspecto negativo do ciúme, isso implica, ou pode implicar, inclusive na questão soteriológica. Observe, porque Paulo diz, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. É claro que aqui não é um ciúme, como a gente falou, moderado, porque o sentimento de ciúme é possível alcançar o coração de qualquer pessoa, né? Alguém pode ter um zelo, um ciúme, um cuidado, até por um objeto, por um carro. Ninguém compraria um carro e deixaria ele ali ao léu para quem quisesse arranhar, bater, não. Vai ter aquele ciúme, aquele cuidado desde que não seja doentio.
Alguém que aplica esse sentimento, como disse na definição de Wise, dizendo que é um sentimento penoso, um amor exclusivo, aí as coisas mudam. Ao ponto de Paulo dizer, olha, cuidado, porque isso pode atrapalhar, inclusive, a sua vida espiritual futura, que é a eternidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ter moderação, tentar fechar todas as brechas, pastor, porque nós somos tentados a ter ciúme. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em relação ao cônjuge, em relação a amigos, familiares, em relação até a, por que não dizer, a atenção de pessoas que não fazem parte do nosso ciclo familiar. Então, devemos ter muito cuidado para não abrir brechas para o diabo encontrar um momento e um espaço para destruir a nossa vida. Pronto, então, tendo trabalhado a definição de ciúme, ciúme no Antigo Testamento, ciúme no Novo Testamento, ciúme de Deus, ciúme humano, ciúme divino, ciúme humano, vamos para a primeira tela da nossa lição, né? A falha no tratamento dos filhos. E, em linhas gerais, a gente já falou aqui sobre a preferência de Jacó. Jacó repete o mesmo problema que a sua mãe e o seu pai cometeram lá atrás. E aí, em decorrência dessa preferência, vamos para o segundo tópico, o ciúme em meio à preferência. Então, evangelista Lucena, não há contexto melhor para a manifestação desse tipo de sentimento no aspecto negativo do que quando um pai privilegia um filho em detrimento dos outros. Exatamente, pastor. Infelizmente, como o senhor bem disse, o comportamento que trouxe sérias consequências para a família de Jacó em um dado momento, enquanto ele era filho, não é? Agora ele permite ser reproduzido na condição de ele sendo agora pai. E isso vai trazer dificuldades, embora, como o evangelista Alessandro já mencionou, que existem explicações emocionais pela ligação, que já foi tratado de alguma maneira na lição anterior, que é natural, não tem como se evitar, de grau de afinidades, principalmente com circunstâncias que são marcadas. Existe um fator emocional, não tem como a gente desprezar essas circunstâncias. Mas o que não é concebível, e aí vai trazer dificuldades para a vida de Jacó, é quando ele, além de ter esse sentimento, ele exterioriza e materializa esse sentimento. No caso de Gênesis capítulo 37, isso é perceptível a todos os filhos, porque ele faz questão de destacar de que tem essa predileção em relação a José. É quando ele, principalmente, nas entrelinhas, a gente já percebe que existe um diferencial quanto ao comportamento de José, por exemplo, quanto ao serviço familiar. Parece-me que José é constituído como uma espécie de supervisor, porque ele traz informações, é como se fosse um gerente, né? Ele está na condição de supervisionar, mesmo tendo 17 anos de idade, ainda consideravelmente muito novo, mas é colocado acima dos seus irmãos. Não bastasse isso, que querendo ou não, naturalmente, isso vai despertar algumas dificuldades para irmãos, por exemplo, que tinham a primogenitura, outros que eram mais velhos, e isso já vai causando desgaste. Mas vamos dizer, pastor Nadir Jacques e companheiros que aqui estão, que até então, para os demais, isso era administrável, vamos dizer. Mas a partir do momento que Jacó toma a iniciativa de materializar essa predileção, dando uma túnica, aí começa o problema ainda mais evidente. O capítulo de número 37, pastor, nos diz de que a situação era tão complicada, isso vai gerar um desconforto tão grande que até a comunhão entre esses irmãos foi afetada. Gênesis 37, versículo de número 4, diz assim, versículo 3 e 4, para entendermos melhor. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Até então se entendia, não é? A afinidade. Mas o problema está aí. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, a partir do momento que esse tratamento diferenciado ele é materializado, então uma série de situações começam a desencadear. E o que eu queria chamar a atenção aqui, eu sei que isso vai ser tratado com mais propriedade nas consequências, mas veja que já começa aqui o milindre, porque os irmãos já não conseguem mais olhar para José e falar ou tratar pacificamente. Bom dia, boa tarde, shalom, era difícil ocorrer ali entre aqueles irmãos, exatamente por causa desta predileção. Então o ciúme começa a surgir exatamente pela diferenciação de tratamento. E outras consequências, claro, surgem dentro desse contexto familiar.
Irmão Jonas, quando nos deparamos com o texto de Gênesis 37, como o evangelista Lucena bem colocou, a gente vê todo um contexto já bem preparado e que não teria como se esperar outra coisa a não ser esse fechamento dos irmãos de José. Porque, por exemplo, nós temos José, o filho predileto da velhice de Jacó. Nós temos José entregando os irmãos, que isso já não era uma coisa boa, né? Ele já via os erros dos irmãos e ia entregar o pai. Nós temos José recebendo a túnica, que já o deixava diferenciado dos demais irmãos. E, por fim, temos uma sociedade patriarcal onde o patriarca era a maior autoridade e, de repente, José chega e diz assim, olha, eu tive um sonho em que até, traduzindo já, o meu pai se dobraria diante de mim. Então, isso é a gota d'água para que os irmãos disseram, peraí, olha, enquanto ele estava entregando a gente, tudo bem. Enquanto ele era predileto, tudo bem. A gente já não gostou da túnica. Agora, chegar a dizer que o nosso pai vai submeter, ele vai querer mandar na gente, não. Então, a gente tem aí todo um cenário desenhado que não poderia se esperar outra coisa. Exatamente. Com certeza, pastor. E vale mencionar também a atitude de Jacó quando escuta o sonho de José. Ele não há uma repreensão, há somente um questionamento. Ele questionou, disse que é isso, nós iremos nos dobrar a ti, e a fala encerra por ali. Quer dizer, para quem está em volta nesse ambiente, desperta mais ainda o ódio e a inveja. Isso. De maneira que se o chefe da clã faz o melhor da tribo, faz o questionamento, mas não há uma repreensão, já mostrando o favoritismo de José, quem está em volta, aí por isso que o plano de matá-lo, disse, vamos matá-lo para ver o que é que vai acontecer com os seus sonhos, porque o pai, de uma forma indireta, também está apoiando o sonho de José. E merece também outra consideração, que aquelas vestes longas, né, impedia ele trabalhar no campo. Quer dizer, você tem um menino de menor que está assumindo uma função que não é a função dele. Quer dizer, ele não trabalha no pesado enquanto todo mundo está trabalhando no pesado. De repente, vem um sonho dizendo assim, vocês vão se dobrar a mim, e o pai não dá uma repreensão, só faz simplesmente questionamento. E vale destacar de que o foco maior, embora há pessoas que às vezes focam muito o sonho de José e como se a oposição dos irmãos de José tenha sido desencadeada exclusivamente pelo sonho, né? Aí pega esse recorte e diz assim, olha, você teve um sonho, e se ninguém acredita no seu sonho, não. O sonho foi a gota d'água, mas na verdade esta postura de indisposição, essa falta de passividade, que não havia mais comunhão, não havia mais diálogo, isso é decorrente do dia a dia. O sonho é um recorte temporal dentro de um momento, mas estamos falando de um jovem que já tinha 17 anos e que, 17 anos vivendo na casa do pai, era claro e era explícito que os irmãos de José observavam a predileção de Jacó pelo seu filho. Isso vai se somando uma situação a outra, até que a gota d'água acaba sendo o sonho. Mas o que o ciúme causou dentro da família de Jacó? Quais as consequências disso para a vida de José, de Jacó e da família como um todo? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. E no bloco anterior nós trouxemos uma definição geral de ciúme no Antigo e no Novo Testamento e iniciamos o comentário do primeiro tópico da nossa lição. Falamos sobre o ciúme em meio à preferência e a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então falamos, de um modo geral, o evangelista Alessandro, sobre o primeiro tópico, esses subtópicos desse primeiro tópico da lição. Vamos para o segundo tópico da lição e nós vamos trabalhar o ciúme como causa de conflitos. Então nós temos aí a túnica, o símbolo do desprezo. A túnica aí, ela teve um papel não só, eu acho, não decisivo, mas preponderante no
no acirrar desses ânimos dos irmãos de José. Primeiro, que já havia predileção. Segundo, que no dia a dia José já era aquele filho que denunciava os outros filhos a Jacó. E aí você tem, como nós colocamos no bloco anterior, você tem aí uma túnica especial, uma túnica diferenciada para um filho que era do seu coração. Isso os irmãos de José não suportariam. Perfeito, pastor. Eu penso que essa grande dificuldade, de certa forma, em relação aos irmãos de José, face a ele, tem um certo sentido, pastor. Me permita dizer isso. Porque quando nós olhamos para o capítulo 35 de Gênesis, versículo 22 ao 26, nós vamos ver que Jacó, diferentemente do seu pai, que foi um patriarca monogâmico, teve só Rebeca como esposa, mas diferente do seu pai, ele teve 4 mulheres. A Bíblia diz que ele teve Lia ou Leia, depois ele tem Raquel, Bila e Zilpa. De cada mulher ele tem aqui filhos. Então, teoricamente falando, pastor, cada uma dessas mulheres tiveram um filho que é o primogênito. Eu acredito que, de repente, se resolveria esse problema se Jacó tivesse feito o que ele fez para José com os demais filhos. Como aqui, meu filho, uma túnica, uma roupa diferente, porque aquela túnica era para identificar o primogênito, que geralmente era o líder daqueles filhos daquela esposa. Se ele tivesse tido só uma esposa, esse problema estava resolvido. Como ele teve 4, por que não privilegiar, de certa forma, não reconhecer, talvez a melhor palavra seja essa, em vez de privilegiar, não reconhecer a primogenitura dos outros? Por que só reconheceu a primogenitura dos filhos de Lia ou Leia? Então aí começa toda a discussão. Que isso tem um link, pastor, de alguma forma, a gente não pode negar, com a lição passada. Não é? Quando a gente percebe que existiu aqui claramente uma certa predileção. Já foi falado quais os motivos, mas aqui a túnica é esse símbolo do desprezo dos irmãos dele em relação a ele mesmo. Porque quando a gente olha para o texto sagrado, a gente vê Rubens, a diferença, pastor, da idade de Rubens para José é uma diferença de mais de 30 anos. Rubens, e depois vem Rubens, depois de Rubens tem Simeão, Levi, Judá, que Judá é inclusive a descendência de onde vem Cristo, não é? A tribo de Judá, Issacar e Zebulum. Então a diferença de idade é muito grande. Imagina o filho que passou, digamos, 25, 30 anos, não recebeu túnica nenhuma. Aí José nasce, aí recebe aquela túnica de várias cores. Sejamos francos que, humanamente falando, isso pode sim provocar, pastor, grandes dificuldades. Então essa túnica é o símbolo, sim, desse desprezo dos irmãos em relação a ele, que vai provocar, desencadear toda uma consequência desastrosa. O subtópico 2, Evangelho Lucena, tem o ciúme, o agente do conflito familiar. Eu queria pedir a próxima tela, né? Vamos fazer uma análise aqui rápida, né? A partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Lembrando que esta tela você pode printar aí ao assistir o programa da Escola Bíblica Dominical, ou pode acessar aí pelo site da RBC1, onde estão publicados os esboços produzidos pela Superintendência das Escolas. E esse é um tópico do esboço desta semana. Então, Evangelista Lucena, foi feita assim, uma análise geral, bem didática, né, do capítulo 37, resultados do ciúme na família de José. E eu queria que o senhor pudesse rapidamente sair comentando. Vamos fazer um ping-pong aqui, né? Pois não. O senhor comenta 1, 2, aí o irmão Jonas, depois o evangelista Alessandro comenta, aí vamos fazer para tornar bem didático, fazendo análise do capítulo 37 do livro de Gênesis. Pois não. De alguma forma, no primeiro ponto que foi destacado, Gênesis 37:4, nós já mencionamos, mas apenas para reiterar, de que a consequência, uma das principais, foi a perda da comunhão, não é? Em razão de os irmãos perceberem todo esse prediletismo, principalmente no endosso do sonho contado, então isso foi o ápice, não é? É a cereja que estava faltando no bolo. E eles perdem essa comunhão. O texto de Gênesis 37, versículo 4, diz que eles não conseguiam mais falar com José pacificamente. Isso caracteriza a perda da comunhão. E o ciúme leva a isso. O ciúme, ele não é apenas interiorizado, não é um sentimento que fica o tempo todo interiorizado, ele é manifesto. No caso aqui, foi a falta de
pacificação entre os irmãos. Já não havia mais um bom dia, um shalom, como é que vai, tudo bem? Todas as vezes que falava-se com José, falava-se de forma áspera. Além disso, os versículos de 5 e 8 diz que não bastasse a perda da comunhão, e tem uma palavra aqui que é muito impactante, que é a palavra ódio. Eu penso que é uma palavra muito pesada, e estamos falando aqui de um convívio familiar. Imagine, um irmão ter um ódio do outro, né? Isso é destacado, inclusive, pastor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo de número 9, quando Estevão vai dizer que a motivação de tudo que vai ocorrer daí para frente é porque os irmãos de José estavam movidos por esse sentimento, que é uma obra da carne, ódio, não é? Eles não conseguem mais viver pacificamente e são movidos de ódio. E a pessoa que é levada pelo ódio, ela só intenta coisas ruins. A intenção é maquinar sempre o mal do que é objeto do seu ciúme, no caso de José. E, consequentemente, inveja. Gênesis 37, versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio. E inveja, entende-se inveja de forma muito básica, é que os irmãos, de alguma forma, por esse sentimento, queriam ter a predileção ou a atenção de seu pai. Porque a inveja é isso, né? É quando alguém quer ter o que o outro tem ou quando não está na condição que o outro está. Então, quando é dito de que eles estavam com inveja, significa dizer que eles queriam ter a predileção, ter o cuidado, a atenção diferenciada que o pai tinha em relação a José e eles não tinham. E esses 3 pontos eu posso considerar como sendo um dos principais que desencadeou os demais, pastor. Irmão Jonas, nós comentávamos aqui sobre os diversos estágios, né, até chegar na gota d'água, que é o termo que nós utilizamos aqui, e o versículo 5, que o evangelista Lucena citou, diz assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, os irmãos já odiavam José, então o sonho foi justamente a cereja lá do bolo, utilizando aqui a expressão do evangelista Lucena. Então nós temos aí a perda da comunhão, ódio, inveja, e aí na sequência conspiração, homicídio e mentira. Como consequência da perca da comunhão, porque está na sequência do próprio capítulo do livro de Gênesis, capítulo 37. É a perca da comunhão, vem o ódio, a inveja, como resultado disso, a conspiração, que no capítulo 37, versículo 18, eles são muito claros, é muito claro quando diz assim: vinde, pois, ou melhor, o 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Aí o capítulo 37, versículo 20, diz: após a conspiração, disse, vamos matá-lo. Observem aqui que isso é um contexto de ambiente familiar. Nós estamos falando de uma guerra entre irmãos que são irmãos de sangue. A inveja foi tão grande, o ciúme aí é tão prejudicial, que intentaram um homicídio contra o irmão de sangue, pastor. Não é claro, todo homicídio é errado, mas isso é um ambiente familiar, ambiente de casa. Diz, vamos matá-lo. E após, é claro que não vai conseguir matar, porque de todos os irmãos, existe um que merece atenção, que é Rubens. E o versículo 20, né? O versículo 21 diz que Rubens, quando ouviu essa conspiração, disse, não vamos matá-lo. Ele é nosso irmão, ele é nosso sangue, porque nós temos uma tendência muito forte, ou melhor, se tem uma tendência muito forte de dizer, todos os irmãos de José são ruins. Quer dizer, claro, o ódio estava ali dentro, o ciúme, mas tem um que diz assim, não, a gente não pode matar. É nosso irmão, é melhor vender do que matar. Porque sempre tem nesses motins, sempre tem os mais exaltados, e existe aqueles que não têm a força de se impor, mas são mais equilibrados, né? Mais equilibrados. Veja, Rubens se manifesta aqui como pacificador, como aquele que tinha um equilíbrio de dizer assim, eu sei que vocês estão tomados, estão cegos aí por toda a situação que está ocorrendo, mas não se pode chegar a essa conclusão que vocês chegaram, porque ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão, quer dizer, é nosso sangue. Então, e a Bíblia diz que Rubem tentou livrar, versículo 21, ouvindo, e livrou das mãos dele, para que ele não lhe tirasse justamente a vida. Quer dizer, a ideia de Rubens, mesmo depois que José ele é jogado na cova, era tentar salvar o menino ali de dentro. Então, existia essa tentativa, mas a grande maioria, não. Aí venderam, e por último vem agora a mentira. Não último, né? Uma das consequências seria justamente a mentira. Qual é a mentira? Versículo 23, né? Acho que o 23 chama a atenção
porque depois que rasgam as vestes de José, né? Veja que a questão da túnica sempre aqui aparece, né? É aquela túnica que ela é rasgada, depois ela é manchada com o sangue de um animal. Não são os irmãos de José que vão até o pai, simplesmente eles levam, fazem com que essa roupa chegue até o pai, manchada e rasgada de sangue, e diz assim, reconhece se é do teu filho. Veja que o ódio, a inveja, a conspiração, o homicídio, a perca da comunhão, faz com que eles não reconheçam José como sendo seu irmão, a grande maioria. É teu filho, quer dizer, não é nosso irmão. Então, a gente chega nessa situação tão difícil que, por último, vai ser aí comentado a violência, a antipatia. Irmão Alessandro, então nós temos situações que vão se desencadeando. Aí nós temos aí antipatia, a indiferença, a frieza, a falta de temor e tristeza. Uma síntese aí, o que é que a gente pode comentar? Pastor, o versículo 23, que seria a violência, diz o texto que quando José chega diante dos seus irmãos, eles tiraram a túnica de José. A expressão aqui, pastor, na Bíblia hebraica, dá a ideia de tomar com força. Não foi dizer assim, me dê, tire. Não, eles arrancaram. A violência foi algo muito evidente aqui. Essa violência provocou logo em seguida a antipatia, porque o versículo 24, pastor, diz que depois que eles tomaram, que lançaram José na cova, eles se sentaram ali e foram comer. Parece que não estava acontecendo praticamente nada. E tomaram-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água. E versículo 25, que é o seguinte, depois assentaram-se a comer pão. Como é que você vai comer sabendo que alguém está lá dentro da cova? Certamente ele se machucou. Aquela cova não tinha água, o texto diz, porque se tivesse, talvez ele tivesse até morrido. Não sabemos a profundidade. Champlin diz que a medida da profundidade dessas covas era entre de 3 a 5, 6 metros de profundidade. Vamos pensar numa média de 4 metros, pastor. Imagina alguém cair de 3,5 metros, 4 metros, dependendo de como se lançou, ele pode machucar uma cabeça, quebrar um braço, quebrar uma perna. O texto não diz, mas ele certamente se machucou. E eles, apesar disso, estavam lá comendo. Então, o sentimento de antipatia, de não se colocar no lugar do outro, estava evidente ali. Eles não queriam nem saber o que estava acontecendo com José. Em seguida, disse que essa indiferença, né, que tem a ver com antipatia também. E a frieza. Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas e venderam José por 20 moedas de prata. Tomaram, arrancaram a capa, jogaram dentro de uma cova de forma fria e depois venderam, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse um animal que estivesse sendo vendido. E, por fim, trouxe aí a tristeza, porque diz que quando eles chegaram em casa com a capa melada de sangue, e disse, a capa do teu filho, o pai, o patriarca, rasgou as suas vestes, colocou sobre os seus lombos areia, pó, e lamentou, e diz o texto que o choro dele fez com que todos ali escutassem. Então, consequências terríveis, danosas por conta do ciúme. Vamos para a tela ainda do segundo tópico, né? Vamos falar sobre o subtópico 2, o tópico 2, né? Ciúme, o agente do conflito familiar. Nós comentamos agora, analisando Gênesis 37, a extensão do ciúme. Na extensão do ciúme, Evangelista Lucena, o autor da lição, ele diz o seguinte: na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, irmão Lucena, nós falamos aqui do ciúme entre familiares, mas nós temos aqui em todas as relações humanas. Aqui o autor fala sobre relação profissional, fala relação conjugal, né? Tem maridos, tanto maridos como esposa, né, que são doentes de ciúme, mas um ciúme patológico. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Uma vez que já foi dito que o ciúme, num aspecto negativo, que é o que está sendo esboçado na lição de número 3, como sendo consequência da carne, essa obra, a obra da carne, ela se manifesta em várias áreas, né?
E no Gênesis capítulo 37 foi especificamente sobre a família. Mas o senhor falou, por exemplo, e o comentarista faz menção disso, entre os cônjuges. A própria Bíblia vai mostrar o perigo do ciúme doentio no relacionamento entre marido e mulher. Não é? Existem textos, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, versículo 34, a parte A do versículo diz: porque furioso é o ciúme do marido, apontando para esse aspecto negativo. Quando há esse desequilíbrio, estamos tratando aqui no ciúme no aspecto negativo, não estou falando do cuidado, do zelo, não é essa a abordagem da lição, mas o proverbista faz menção do quanto é pernicioso, prejudicial, no caso aqui que é declarado pelo marido, esse ciúme doentio. Em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, quando o escritor está tratando, enaltecendo sobre a questão do amor, ele diz assim: porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Está falando também nesse aspecto negativo. E se fôssemos hoje, pastor, não precisamos ir muito longe para perceber que há casamentos que estão sendo dissolvidos, pessoas que estão enfrentando problemas familiares por conta dessa questão, dessa obra da carne sendo manifesta, que é o ciúme. O zelo é uma coisa, o ciúme doentio, como o senhor disse, é algo pernicioso. Isso tem trazido implicações, famílias inteiras, relacionamentos que tinham tudo para ser uma bênção, tudo para ser um instrumento de Deus para outras vidas, mas maridos e mulheres que vivem em tempo de guerra, não é? Às vezes, até dentro do convívio da igreja, isso traz um certo prejuízo. Eu já conheci pessoas que tiveram dificuldades, por exemplo, principalmente se o marido exerce uma liderança, que precisa naturalmente se relacionar com pessoas até de sexo diferente, um homem tem que conversar com a mulher naturalmente, dar uma orientação, ou seja, e isso provocar no cônjuge, no caso na esposa, ciúme, e o contrário também. Então isso é prejudicial. Tanto é fato que o apóstolo Paulo, quando ele vai, claro, o contexto é outro, mas apontando a importância do amor verdadeiro, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que a característica do amor altruísta, o amor de Deus, que deve ser esse que reja o relacionamento, principalmente entre marido e mulher, diz: não se irrita e não suspeita mal. Não é? Então, é importante que se destaque isso aí. Em outra tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, diz que o amor não arde em ciúmes. E aqui está automaticamente o antídoto para resolver essa obra da carne dentro do ambiente de marido e mulher. Então, muitos casamentos estão sendo atingidos por causa desse ciúme. E é uma oportunidade do professor, claro, com muito cuidado, com muita atenção para o que a Bíblia diz, porque de repente possa ser que essa aula esteja sendo ministrada para alguém que está tendo ou ciúme doentio ou alguém que está sendo alvo desse sentimento. Isso tem trazido algumas dificuldades. E é uma oportunidade para mostrar biblicamente qual deve ser a conduta tanto de um como do outro, enfatizando sobretudo o amor de Deus que deve reger esse relacionamento. Irmão Jonas, e quando o ciúme chega nesse nível, e aí falando de relacionamento conjugal, é preciso que a pessoa que está vivendo esse conflito, está vivendo este problema, ela possa procurar ajuda. Com certeza, pastor, porque está se falando de algo que é de caráter patológico. Quantos casais estão passando por problemas extremamente severos de violência doméstica em relação por causa de ciúme doentio. Quando se perde o controle, aí tem que se procurar ajuda. E é bíblico, porque Levítico capítulo 20, versículo 10, já se mostrava claramente que quando isso acontecia no ambiente familiar, se existia a possibilidade de procurar o sacerdote para se ver o problema, se essa suspeita é verdadeira ou se é simplesmente a suspeita imaginária. Então a Bíblia dá margem para que se procure, na verdade, ajuda para quem está sendo vítima e, ao mesmo tempo, para aquela pessoa que tem consciência, que muitas vezes é um sentimento tão forte, né, que isso desenvolve, isso não acontece de uma hora para outra, isso é algo que é adquirido, desenvolvido, né? Eu vendo a falar aqui de vocês, eu me lembro de um professor que ele disse assim para mim: olha, existe heranças transgeracionais que passam de família para família. Você vê, Jacó repetiu o que ele teve dentro de casa. E José, lá no capítulo 47 ou 48, para eu não errar, é melhor ver o texto bíblico, 48 do livro de Gênesis, 48 do livro de Gênesis, versículo 18, 17, ele vai fazer também a mesma coisa quando o velho Jacó vai abençoar
Ele coloca a mão, o próprio José pega a mão do pai e diz, aqui não, pai, é esse daqui, esse aqui é o preferido. São heranças que vão passando. Então, o que é que a gente recomenda, né? Procure ajuda, é bíblico, está lá em Levítico capítulo 20 e o versículo número 10, né? Em outras palavras, procura o sacerdote, porque existem homens de Deus que podem orar, pegar pela mão, ajudar, para que o casamento não se desfaça. Existe uma coisa a ser observada concernente ao ciúme também. Muitas vezes a visão do ciumento é só na coisa, ele se esquece de olhar para Deus. Quantos projetos de Deus que poderiam ser desenvolvidos naquela família deixaram de ser desenvolvidos, que a pessoa não olha para Deus, está olhando simplesmente para a situação, para a coisa, e perde o rumo e perde o caminho. O autor da lição tem um termo que é bem interessante, que ele diz assim, os irmãos de José não conseguiram compreender o sonho. Claro, por quê? A inveja, o ciúme estava tão grande, e tem gente que está passando por esses problemas, então é uma grande oportunidade, pastor, de procurar ajuda, se for o caso. E é importante, irmão Alessandro, procurar ajuda logo quando perceber o problema, né? Porque geralmente o que ocorre, só se às vezes as pessoas procuram ajuda e às vezes nem procuram, né? Depois a igreja, quando toma conhecimento, o casamento já se desfez porque não se procurou inicialmente, né? E é importante que, como o irmão Jonas bem colocou aqui, seguindo o princípio do Antigo Testamento, procure, né? Nós temos um departamento de família na igreja, né? Que temos ministros, esposas de ministros ali à disposição para ouvir os casais, ouvir as situações de relacionamento conjugal. Nas filiais, existem os pastores nas filiais e os que cooperam com os presbíteros, que cooperam também com os pastores. Então, é importante que sempre quando se percebe inicialmente um problema que pode causar, desencadear desencadear um problema maior para a família, de repente procurar orientação, procurar ajuda. Perfeito, pastor. Nunca foi saudável se tomar atitudes precipitadas, né? Sempre é bom analisar, ponderar, e é isso que a Bíblia mostra. Só fazendo uma pequena retificação no que o professor falou, ele citou o texto de Levítico 20, 10, mas eu penso que seria melhor o texto de Números 5, porque o texto de Levítico fala do adultério, que se fosse pego em adultério, seriam apedrejados. Mas o texto que fala da análise da situação é de Números 5, a partir do versículo 14 em diante, quando as pessoas que estavam com algum tipo de ciúme, o marido ou a mulher, a Bíblia diz que devia levar para o sacerdote, ele ia sentar, analisar, buscar provas, ver se procede. E se não procedesse, o sacerdote, como um conselheiro, iria mostrar que era um exagero aquele ciúme. Eu conheço pessoas, pastor, que já demonstraram ciúmes até na pessoa olhar no culto para o lado. Tem que ficar olhando para o púlpito, porque se olhar para um lado ou para o outro, em casa a fogueira está armada. Então, observe, como o professor falou, é uma questão patológica já, é uma questão já doentia. A definição que foi dito aqui do OAS diz que isso é um sentimento complexo, um sentimento emocional complexo, que é penoso. Tem famílias que estão penando, literalmente, sofrendo. Então, como o senhor falou, o departamento de família, nós temos aí a igreja, com todos os dias pastores ali atendendo com a família para poder orientar. É costume também, pastor, eu posso dizer isso à luz da pouca experiência que nós temos já ajudando o pastor tomando conta de congregação, é muito comum isso acontecer nos casamentos novícios, nos primeiros anos. Porque depois que o casamento chega a uma certa maturidade, acontece, mas o número é menor. Esse ciúme exacerbado, como o evangelista falou aqui, Lucena, geralmente é nesses casais mais jovens. Então, buscar conselhos. Paulo disse que as mulheres mais velhas deveriam servir como conselheiras para as mais novas. Busque orientação com as pessoas mais velhas, aquela irmã que já tem 20, 30, 40 anos de casado, não é? Outra coisa também, pastor, que eu acho que evitaria muito essa questão de ciúme em relação aos cônjuges, é conversar. Uma conversa simples em casa, sentar, um externar o outro que não gosta, porque se eu sei que a minha esposa, não é o caso, mas eu estou dando aqui uma questão hipotética, que ela não gosta, por exemplo, que eu segure uma caneta, então eu vou deixar a caneta em cima do móvel, um exemplo. Se tem alguma atitude em mim que provoca ou que pode abrir porta para um possível ciúme, por que não conversar e dizer, eu não gosto disso?
além do aconselhamento pastoral, a conversa entre os cônjuges, para se fechar as portas, para não ter problemas, como o senhor falou, e trazer danos irreparáveis, em alguns casos, da família. O nosso tempo no bloco já estourou, mas nós vamos voltar com esse assunto, porque estamos falando de ciúmes entre os cônjuges, mas temos ainda a extensão desse ciúme entre amigos e parentes. Mas quais são os males que esse ciúme pode trazer nas relações de um modo geral? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. Estamos no nosso último bloco, no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre a extensão do ciúme, falamos do ciúme no âmbito conjugal e vamos agora estender essa discussão para o âmbito entre amigos. Então, irmão Lucena, é claro que quando se fala de ciúmes, né, o texto que nós trabalhamos é um ciúme entre família, entre irmãos. Nós abordamos aqui no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, o ciúme entre cônjuges, do homem para a mulher, da mulher para com o homem. Vimos que existe o ciúme no âmbito equilibrado, que é natural, o zelo. De repente, uma pessoa, a esposa saiu, olha, filho, eu vou para a casa de meu pai, tá certo? E de repente o marido liga e diz assim, olha, filha, chegar tudo direitinho, tudo bem. Isso é o zelo, né? A preocupação, porque a gente vive num mundo tão violento em que é comum, né, num casal, de repente ligar, olha, filha, você chegou já direitinho, você vai com quem você vai, olha a hora, e está sempre monitorando, principalmente, por exemplo, aplicativos hoje dá essa possibilidade de você fazer o compartilhamento da viagem. Isso é o quê? Isso é o zelo, né? O zelo. Mas aí entra o ciúme patológico. O ciúme patológico, ele é controlador. Ciúme patológico, como já foi dito aqui em linhas gerais, que o irmão Jonas trabalhou aqui, ele não consegue enxergar outra coisa a não ser o objeto que ele quer controlar. E isso não se dá apenas nas relações conjugais, que aí o irmão Jonas até comentou, a consequência disso, às vezes há problemas de violência doméstica, há N de problemas que são desencadeados no lar. E, consequentemente, a questão da herança também, os filhos que crescem nesse ambiente podem também aprender essa mesma dinâmica e aí isso vai sendo perpetuado nas famílias. Mas nós temos também o ciúme entre amigos, na relação profissional, na relação do dia a dia. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Pois não, pastor. Realmente esse desdobramento está dentro do tema, né, da proposta que trata sobre o ciúme, que não se limita somente às paredes da casa, da família. E há amizades que hoje, inclusive, estão sensibilizadas e prestes a se acabar, estão sendo também prejudicadas por conta desse sentimento negativo que é o ciúme. E eu diria, a princípio, enquanto o senhor falava, eu estava meditando a respeito, que precisa se ter cuidado, porque uma coisa é o zelo e outra coisa bem diferente é o ciúme no aspecto doentio. E há algumas pessoas que dedicam atenção especial tão grande por outra que não conseguem entender o limite. E há amizades, por exemplo, que pessoas não querem que esta amizade seja compartilhada com outra pessoa. Perfeito. E isso já aponta para uma questão possessiva, doentia. E isso é prejudicial. Inclusive, é uma oportunidade, principalmente, por exemplo, entre a esfera de juventude, jovens, que isso é preocupante em nossos dias, quando se vê uma amizade fina demais a ponto de não querer compartilhar com qualquer outro, né? É aquela ideia possessiva, você só pode ser o meu amigo, você só pode ser minha amiga. Precisa se colocar um freio nisso aí, precisa se analisar, porque está indo além do limite e é algo que deve ser destacado. Um outro problema também, inclusive há dois personagens que ilustram muito bem o quanto é difícil ocorrer ciúme dentro da questão de amizade. Por exemplo, Davi e Saul. Quando se cria-se um elo, um vínculo, principalmente em um momento decisivo da história de Saul, que ele abre uma brecha e Davi é o instrumento para trazer um alívio espiritual na medida que se dedilha a sua harpa e entoando aqueles cânticos que trazem
um alívio para Saul. Se cria uma certa afinidade. Mas o texto vai dizer, 1 Samuel capítulo 18, de que essa amizade começa a ser fragilizada quando Saul percebe o crescimento, a vida bem-sucedida de Davi, e isso vai gerar ciúme também, que é um aspecto que pode acontecer. Tem amizades, pastor, que as pessoas começam tão bem, mas quando percebe que o outro está se desenvolvendo, está crescendo, está galgando uma posição, condições financeiras, isso às vezes no ambiente familiar também ocorre no ambiente de trabalho. Quantos companheiros de trabalho que não conseguiram administrar e entender o projeto de Deus na vida daquela pessoa, de que aquela pessoa tem uma desenvoltura em um aspecto profissional que trouxe para ela oportunidades que para o outro não seria possível. E isso também traz um prejuízo muito grande. Quando nós analisamos esse texto de 1 Samuel capítulo 18, por exemplo, versículo de número 9, diz o texto que quando Saul percebe que ele começa a ser popular, começa a ser aclamado no meio do povo, e até música fizeram para Davi, o texto diz no capítulo 18, versículo 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Veja que sentimento terrível. Uma amizade tão bonita, a consideração que havia entre o rei e aquele que estava a seu serviço, mas agora começa a fragilizar-se. Quando lemos versículos 5 ao 9, versículos 12 ao 16 desse mesmo capítulo, a gente percebe que esta amizade começa a ser fragilizada. E por quê? Porque Saul Saul não consegue administrar o bom sucesso de Davi, e ele vai começar agora a ser regido por esse ciúme, que nesse texto também vai mostrar de que esse ciúme não se limita a apenas um sentimento, ele começa a ser exteriorizado. Existe perseguição, existe agora o desejo de Saul matar a Davi. É como que dizendo assim, ele está muito popular, então eu vou interromper isso. Como eu não posso tirar essa popularidade, porque Deus é com ele, isso fica claro também no capítulo 18, então a intenção de interromper o que naturalmente acontece com os irmãos de José, quando o próprio texto, teve uma imagem aqui que eu achei impressionante, que no rodapé destaca a razão pela qual toda aquela conspiração acontece. É quando ele diz assim, eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Então, da mesma forma acontece com Saul, mostrando que o ciúme não se limita apenas no ambiente familiar, no ambiente entre os cônjuges, mas também até amizades são prejudicadas. E evangelista Lucena falando sobre isso, irmão Jonas, eu lembro que há sim amizades que às vezes acabam se fechando de uma forma tal que proíbe que aquelas pessoas que participam daquele círculo, né, de amizade não tenham uma amizade com outra. E se aquela pessoa sair daquele círculo para ter amizade com outra, ela é praticamente excluída. Hoje, numa linguagem comum, é cancelada, né? É a chamada cultura do cancelamento. Ou seja, eu já vi casos em que um grupo de jovens era um grupo que interagia muito e tal, e que determinada jovem, ela começou a se relacionar com um rapaz, e a líder daquele grupo, ou seja, aquela que estava sempre à frente daquele grupo, não gostou, porque não queria que aquela jovem casasse com aquele rapaz, porque aquele rapaz não era do gosto da líder daquele grupo. E aí, em decorrência disso, criou uma situação muito grande. A jovem acabou namorando, noivando e casando, e isso foi a gota d'água para aquela jovem, que era líder daquele grupo, colocar todas aquelas jovens contra aquela jovem, porque ela não queria que aquela jovem pudesse namorar, ou como ela aconteceu, né, de chegar a casar com aquela pessoa. Então, é aquele controle possessivo. Isso acontece tanto em grupo de jovens, sejam feminino, masculino. Geralmente masculino já é um pouco mais difícil, geralmente acontece num ambiente feminino, essa questão de que assim, você é amizade exclusiva minha, eu não quero você com amizade com ninguém, que é de alguma forma um certo controle. Mas esse ciúme, ele não se dá apenas nas relações de amizades, nas relações profissionais, principalmente quando você trabalha numa empresa grande, né? Numa empresa que você tem a oportunidade de crescimento, isso é muito comum, as rixas, os ciúmes, os problemas, mas nós também temos a dificuldade maior quando isso se dá dentro da comunidade ou dentro da igreja, né? Ou com relação aos irmãos na fé. E o que é que a gente pode comentar quando isso ocorre na igreja? Porque enquanto ocorre num ambiente profissional, nós temos aí pessoas
descrentes interagindo com pessoas crentes, né? Quando está aí fora, tudo bem, mas quando isso se dá na igreja, como é que a gente pode comentar? Quando isso se dá na igreja, a primeira coisa que acontece é uma divisão, né? A gente está falando, na verdade, de um ciúme que está provocando grupos, a formação de grupos e grupos fechados. Quer dizer, a primeira coisa que se perde é o vínculo da unidade. Então, cada um vai caminhar de acordo com seus próprios interesses. Então, a gente já tem um prejuízo muito grande. Tem um exemplo bíblico para isso, que é Evódia e Síntique, que foi até mencionado no esboço da superintendência, Evódia, né? Mencionado, está lá em Filipenses capítulo 2 e o versículo 2, e o capítulo 4, versículo 2 também, onde Paulo recomenda que elas sintam a mesma coisa, quer dizer, tenham o mesmo sentimento, porque estão caminhando justamente para o céu. Duas mulheres brigando na igreja. Brigando, né? A Bíblia não diz especificamente qual era o problema, qual era o motivo, qual era a razão que estava acontecendo ali, mas existia uma diferença. A gente pode trazer como uma dedução. Imagine se fosse um ciúme. Aí se entra numa coisa que eu acredito que é bem melhor, pastor, o senhor comentar, porque é coisa entre obreiros, né? Se transfere aí, por exemplo, ciúme entre pessoas, né? Entre pessoas que trabalham na obra de Deus. E veja que a orientação de Paulo ali foi dizer assim, olha, ajude essas irmãs, eu preciso das duas. Elas estão brigando, mas eu preciso das duas. Eu preciso que elas andem de maneira harmoniosa para o desenvolvimento do trabalho, porque uma tem um potencial, a outra tem um potencial, uma tem um dom, a outra tem outro dom. Ambas trabalhando comigo têm desenvolvido bem. Agora, quando o negócio para se chocar, aí você impede até o avanço do próprio trabalho. Perde a unidade, né? É bom sempre dizer que o caminho do céu é Cristo, é um só, mas os caminhos que Deus tem traçado para cada um de nós aqui, esses caminhos são diferentes naquilo que concerne a serviço. O caminho para o céu todos nós estamos. Mas quando eu desejo um caminho que não é meu, é o caminho do outro, né? Aí, por que foi que Deus só deu a ele e não deu a mim? Aí já esse sentimento se instalando ali dentro. A tendência lá na frente é o ciúme, depois é a inveja, depois vem aquela consequência e o trabalho trava, né? E muitas vezes os grandes empecilhos da obra de Deus não é Satanás. Infelizmente, muitas vezes é o ciúme que existe entre as próprias pessoas. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, trabalhando essa dinâmica, principalmente na igreja de Corinto, o evangelista Alessandro, ele diz uma expressão aqui que eu acho fantástica. Ele diz assim... 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 em diante, ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Vale entender que carnais aqui tem um sentido de imaturidade. Sim. São crentes imaturos, tanto que ele usa o termo como a crianças em Cristo. Não está falando de imaturidade. Uhum. Ele diz, eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Paulo novamente ressaltando a imaturidade daqueles irmãos. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque, aí Paulo diz, pois se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo está dizendo, olha, esses problemas tudinho aí que está ocorrendo entre vocês, isso é porque vocês ainda precisam amadurecer um pouco. Quando vocês amadurecerem, todas estas questões serão dissipadas. Perfeito, pastor. Eu penso que o senhor acertou agora na mosca. Acertar na mosca tem que ter uma boa mira, né? Eu acho que um dos grandes problemas de ciúmes e dissensões, porque dissensões aqui é contendas, não é? Isso. Entre irmãos na fé, poderíamos dizer assim, que é o tema que está sendo abordado, se dá muitas vezes por falta de maturidade. Quando a gente amadurece, pastor, essas coisas são resolvidas, não é? O professor citou aqui o texto de Evódia e Síntique, mas poderíamos citar Paulo e João Marcos, por exemplo. Isso. Houve um momento, João Marcos estava ali ao lado de Paulo, mas o texto de Atos diz que houve um desentendimento. Na primeira viagem ele estava ali tudo ok, mas quando foi partir para a segunda viagem, nós não sabemos o motivo real, mas houve uma separação entre João Marcos e Paulo. E eu diria, pastor,
que tanto Marcos como Paulo ali eram teleilos, que é a expressão que o senhor leu aí, crianças, eram imaturos. Paulo estava iniciando o ministério dele. Isso. Só que quando Paulo chega no final da vida, depois da quarta viagem, que essa quarta viagem é a viagem do martírio, né? Quando ele está em Roma para ser condenado, o capítulo de número 4 de 2 Timóteo e o versículo 11, Paulo já no finalzinho da vida diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Se olharmos para Paulo na primeira viagem missionária e Paulo agora na última, a gente vai ver dois Paulos diferentes, dois Marcos diferentes. E o que o senhor falou aqui é a chave do negócio: maturidades. Porque quando há imaturidade, eu posso, pastor, em minha imaturidade, cometer alguma falha em relação ao senhor, e vice-versa. Porque falta-me maturidade. Mas quando o tempo passa e eu sou lapidado, eu sou trabalhado, essa maturidade chega, acabou o problema do ciúme, acabou o problema da dissensão. Então eu acredito, pastor, que a maturidade é o ponto principal para resolver isso, apaziguar essas coisas. E como o texto está falando de ciúme entre os irmãos, o professor falou uma coisa que eu acho que ele acertou também muito bem, quando ele disse que o ciúme provoca um outro problema, que é a inveja. Quando eu tenho maturidade, eu não vou nem para um nem para outro. Eu vou conseguir me isolar e dizer: o meu caminho é esse, o caminho do professor Jonas é outro, o caminho do evangelista é outro. E aí as coisas vão ser apaziguadas. Então eu penso que essa lição veio em boa hora, pastor, para que possamos, porque quando a gente fala, a gente primeiramente está sendo edificado, não é? A gente aprende isso, a gente está sendo edificado. Então eu estou sendo edificado, nós estamos sendo edificados, e eu penso que essa lição vai, de certa forma, pastor, resolver essas questões de ciúmes, de querelas, celeumas entre os irmãos na fé. Irmã Lucena, são duas coisas que eu pontuar aqui que o irmão Alessandro trouxe à discussão. Primeiro, com relação à questão do apóstolo Paulo, interessante é que, veja, Barnabé teve toda a paciência de tratar com Paulo. A Bíblia mostra, Atos capítulo 9, que Barnabé praticamente colocou a sua cabeça no prato em relação a Paulo, porque a Bíblia diz, capítulo 9, que os gregos queriam matá-lo, diz que os judeus queriam matá-lo, diz que a igreja não acreditava nele. Isso. Mas Barnabé vai lá e apresenta a Paulo, e a situação está tão difícil que Barnabé disse: olha, eu tenho que te mandar de volta aí para Tarso e tal. Barnabé passou depois mais um ano com Paulo lá em Antioquia, né? Teve a paciência de trabalhar com Paulo, e no primeiro momentinho que Paulo tem a oportunidade de formar outro, Paulo diz: esse camarada me deixou na mão, eu não vou querer não. Aí Barnabé vai, pega o rapaz que Paulo abandonou, diz: não, vem cá. Aí Barnabé trata ele, e depois Paulo chama ele, João Marcos, de cooperador, e diz no finalzinho da sua vida que ele muito me é útil, manda João Marcos. Em outras palavras, Barnabé dizia assim: olha, João Marcos tem paciência, que ele chegou agora, ele ainda não descobriu que trabalhar na obra do Senhor tem que trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Ele vai descobrir isso no fogo e no ferro. Sim. Ele vai descobrir isso. E uma outra questão que eu acho interessante na fala do irmão Alessandro, é que às vezes essa questão do ciúme, essa questão da inveja, dos problemas, é porque algumas pessoas, e aí retomando aqui a fala do irmão Jonas, é que às vezes algumas pessoas não conseguem compreender a sua posição no corpo de Cristo. Exato. Então, por não saber qual é a sua função no corpo de Cristo, acabam entrando numa situação de dizer assim, por exemplo, acabam olhando para o outro. Não, o outro tem uma coisa que eu não tenho. O outro faz uma coisa que eu não faço. Quando a Bíblia diz que 1 Coríntios 12, 18, que Deus dispõe cada um no corpo como lhe apraz. É Deus que vocaciona, é Deus que dá. Mas às vezes existem pessoas que, a exemplo daquele rapaz que recebeu só um talento, diz assim: olha, o outro recebeu 5, outro recebeu 2, eu recebi só 1, eu vou enterrar. Oxe, então eu não tenho muito valor, e porque eu tenho 1, eu vou lá enterrar. E a gente vê que na dinâmica do reino de Deus,
Deus dispõe talentos para todas as pessoas, todos os crentes têm no mínimo um dom, têm uma vocação, e é sobre esta ótica que ele precisa olhar para impedir com que essa inveja, esse ciúme do talento do outro possa adentrar no seu coração. Exatamente, pastor. E quando essa pessoa tem essa concepção, que é o que a gente pode definir numa palavra, né, que já foi tratada aqui, maturidade, de entender o seu lugar, não é, que foi estabelecido por Deus, e o lugar do outro. Não é? O senhor falou de Barnabé, por exemplo. Há casos de pessoas que foram utilizadas por Deus em questões únicas. Barnabé aparece mais de uma vez, inclusive o primeiro, Barnabé e Saulo, mas depois a posição inverte, porque Deus passa a revelar que tem algo a mais na vida de Saulo do que tem na vida de Barnabé, e passa a ser chamado os dois de Saulo e Barnabé. Não é? Saulo agora assume a liderança. Existe um caso na própria vida de Saulo, por exemplo, que o personagem aparece uma única vez em Atos 9, somente para orar por ele e dar as primeiras orientações. Ananias. Quando se entende a posição, como o senhor citou, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, e o próprio Paulo, claro, ele está corrigindo aqui um erro no que diz respeito à questão dos dons espirituais, que cada um é útil dentro daquilo que ele estabeleceu, mas há princípios aqui que podem muito bem ser aplicados. Quando ele vai dizer, por exemplo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, Paulo começa a dizer, olha, o fato de um ser uma coisa e o outro ser outra, não significa dizer que um é maior, o outro é menor, mas que cada um foi colocado dentro da utilidade que Deus entendeu que pode ser útil. E por que é que Deus faz isso? Também capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Cada um é útil dentro da sua funcionalidade. Quando perguntaram a João Batista, és tu o Messias, aquele que ia de vir? Ele disse, não, eu sou uma voz que clama, ou sou a voz do que clama no deserto. Quando a pessoa entende, reconhece e aceita o lugar dela e o do outro, não tem problema. Falamos aqui de Davi e Saul, mas há um personagem dentro desse contexto que pode servir aqui como exemplo também no Antigo Testamento, Jonatas, pastor. Quando Jonatas entende que Deus tinha como soberana vontade de colocar Davi no trono e não ele. Naturalmente, ele deveria ser o substituto legal, não é? Pelo fato de ser o filho do rei, mas ele disse, não, eu reconheço que Deus tem algo contigo, então eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu vou ser o segundo no reino. Isso é o quê? Maturidade, de entender que para uns Deus tem uma coisa. Dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu, há alguns que a gente não sabe nem como foi o desenrolar da vida ministerial, porque a Bíblia não faz menção. Há alguns que recebem um destaque maior, mas todos igualmente na eternidade receberão um galardão de acordo com aquilo para o qual foi chamado. Então eu penso que esses celeumas, esses problemas, essas picuinhas, que às vezes acontece num grupo, não é? Onde a pessoa está, seja num grupo de louvor, uma atividade de liderança que exerça, isso pode ser evitado quando se entende e aceita-se o lugar da pessoa e o do outro no reino de Deus. Irmão Jonas, o nosso tempo já estourou. Que lições a gente pode estar orientando o professor que está nos acompanhando sobre extrair da abordagem desta lição desta semana? As lições são as mais variadas, nós podemos tirar aqui, mas eu quero destacar uma, que justamente a questão do autocontrole. E como é que se consegue isso? Através de uma vida submetida à direção do Espírito Santo de Deus. Então, um professor da escola dominical incentive seus alunos a ter uma vida de piedade, uma vida de submissão a Deus, à palavra, a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor e, acima de tudo, para poder ter força e graça para desenvolver o amor de Deus dentro do coração. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor, eu penso que o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 10, pode ser uma boa resposta. Diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu acho que para evitar esse problema de ciúmes é pedir a Deus, Senhor, me faz amar alguém. Porque quando eu amo o próximo, eu não farei mal a ele, logo não terei espaço para ciúme, para inveja. Então eu penso que a prática do amor, o que Paulo disse, é um bom resultado, pastor, é um bom caminho para resolver isso. Senhor, me ajuda, acende meu coração o amor por ele. Se Saul tivesse amado a Davi como Davi amou Saul, não tinha acontecido aqueles problemas. Você não? Pastor, eu lembraria Hebreus capítulo 12, versículo 15, quando o escritor diz do cuidado, né, de ninguém se privar da graça de Deus por sentimentos que, no caso, ele relaciona a raiz de amargura. Ele usa essa linguagem de uma planta, e uma planta, ela inicia-se com uma semente.
Às vezes é natural, por ser uma obra da carne, uma falta de vigilância, vir um ciúme. Alguém pode dizer assim, como é que eu posso fazer? Será que por ser crente eu nunca vou ter ciúme? Não, às vezes acontece de alguém ter uma reação, só que não podemos nutrir. E aí onde é que está? Quando essa semente surge, é hora de aplicar o amor, viver de acordo com a vontade de Deus, para que esse sentimento não cresça, ele seja erradicado no momento inicial, para que isso não traga prejuízo. Porque alguém pode dizer assim, então, irmão, será que eu não sou crente? Eu estou tendo ciúme, aconteceu de eu ter um ciúme na vida profissional. Se teve, isso significa dizer que você é um ser humano tanto quanto qualquer outro. Agora, como crentes, que temos a natureza de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, nós podemos sufocar essa semente para que ela não cresça e desenvolva e traga malefícios. E, acima de tudo, permitir que a sua mente ela possa estar ocupada com a palavra de Deus. Filipenses 4:8 nos traz uma grande lição. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, tendo maturidade, amando o seu próximo, preenchendo a sua mente com as coisas divinas, com toda certeza, esses são princípios que precisam ser observados, tanto na família, tanto na relação conjugal, como na relação fraternal, como na relação entre irmãos na igreja, para que haja saúde espiritual. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Lucena. Pois não, pastor, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por Tua graça, pela oportunidade de crescermos no conhecimento da Tua palavra, este assunto tão maravilhoso para a nossa edificação. Continua abençoando a cada um dos Teus servos que estiveram conosco, estudando a Tua palavra, cada dirigente, professor, aos Teus servos que estão se preparando para ministrar este ensino em sala, continua abençoando, que possam ser instrumentos para corrigir, para prevenir, para que este sentimento, ó Deus, não seja nutrido nos corações, para fortalecer as amizades, para que problemas eventualmente que famílias estejam enfrentando, ó Deus, possam ser tratados e o Teu nome ser glorificado. Continua abençoando, ajudando a equipe da superintendência, também o nosso estimado pastor presidente, a todos que lhe auxiliam, a Rede Brasil de Comunicação, a cada um dos teus servos que participam para a realização deste programa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a terceira lição do trimestre com o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. Na próxima semana, estudaremos a quarta lição com o título Ídolos na Família. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.